E nós vamos conversar agora com o professor livre-docente de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Reginaldo Nasser. Bom dia, professor Nasser, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor. Nessa terça-feira, às 19 horas, o senhor lança o seu livro A Luta contra o Terrorismo, os Estados Unidos e os Amigos Talibãs, no Bar e Espaço Cultural Al Janiá, em São Paulo. Conta um pouco para nós do que trata essa obra, professor. Então, esse livro basicamente trata desses 20 anos, né, de ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão, né? Na verdade, os primeiros capítulos eu procuro também colocar o contexto da década de 90, onde ali no Afeganistão, se constituiu alguns grupos, né, jihadistas, e depois foram os responsáveis pelos atentados do 11 de setembro. E como que, na justificativa de combate ao terror, os Estados Unidos fez a ocupação e uma série de consequências desastrosas para o povo afegão durante todo esse tempo, levando a uma das piores crises humanitárias no mundo. Então, é um balanço para as pessoas refletirem, virem, né, tomarem conhecimento do que aconteceu, todas as contradições do processo, e tentar também mostrar para as pessoas que, embora eu esteja tratando de Estados Unidos e Afeganistão, não é caso único. Isso pode acontecer e pode acontecer também em outros lugares do mundo. Então, a gente tem que pensar para atuar e evitar que aconteça de novo. Os Estados Unidos tiveram uma participação importante justamente na formação desses jihadistas, né, professor? Explica um pouco pra gente como que isso se deu antes aí dos anos 90 e o que mudou depois de setembro de 2001. Primeiro, inclusive, eu faço menção a isso. Às vezes as pessoas se equivocam, eu falo os Estados Unidos, os amigos talibãs, né? Os Estados Unidos, na verdade, não apoiou o Talibã, não tinha Talibã, né? Os Estados Unidos apoiaram na época se dizia, os mujahedins, né? Que eram os grupos guerrilheiros que resistiram à invasão da União Soviética, né? Então, os Estados Unidos, Arábia Saudita e Paquistão forneceram dinheiro e muita arma. Eles conseguiram derrotar a União Soviética, a União Soviética saiu, os Estados Unidos só tinham interesse nisso, então, quando era o momento de reconstruir o país, os Estados Unidos saiu fora. E o Afeganistão entrou num processo de guerra civil entre esses grupos, e em 94 foi formado o Talibã, né, com Mullah Omar. Eu conto um pouco essa história no livro. E, de forma surpreendente, em 2 anos, após a sua criação, eles tomaram o poder em 96, tomaram o governo do Afeganistão e governaram até 2001, o Talibã. Portanto, enquanto organização, os Estados Unidos nunca apoiou. Mas, de forma indireta, esses grupos foram gestados, foram construídos, né, nesse contexto de muita arma, né, serviços de inteligência, dinheiro. E também faço questão de mostrar a diferença, embora aliados, do Talibã e Al-Qaeda, né? São bem diferentes. O Talibã é formado por afegãos, né, que moram ali no Afeganistão, que nunca saíram de lá para atacar ninguém. E Al-Qaeda foram os grupos, na grande maioria de árabes, do Líbano, Arábia Saudita, Egito, que foram para lá ajudar os afegãos e, na volta para os seus países, passaram a organizar esses grupos terroristas chamados jihadistas, que é o caso do Osama Bin Laden e o caso do Zawahiri, que eu conto também no livro. O Zawahiri é um egípcio, inclusive ele está vivo. Muita gente pensou que ele estivesse morto e agora, no 11 de setembro, ele fez várias declarações a respeito aí da política internacional e continuando a ameaçar os Estados Unidos. Então, são os dois atores aí desse processo, né? Al-Qaeda e Talibã. Legal, professor. E o que os Estados Unidos ganharam nesses 20 anos de guerra no Afeganistão? Que outros atores menos visíveis foram beneficiados por essa longa invasão? Eu
aí também eu trago uma reflexão que nós estamos muito acostumados a pensar as guerras com o modelo da Segunda Guerra Mundial. Você tem estados, um estado tomou o território de outro, aquele que perde faz o acordo de paz, né? Esse tipo de conflito no Afeganistão não é bem assim, né? Inclusive faz com que nós também possamos sistematicamente recolocar essa questão, quem ganha a guerra, né? Tem muitas variáveis para se olhar para essa questão que parece simples. No primeiro momento, as pessoas olham, os Estados Unidos se retirou, perdeu a guerra. Mas morreram por volta, não se sabe adequadamente, 400 a 500 mil pessoas no Afeganistão. Mais de 1,5 milhão de refugiados, né? Hoje, 1/3 da população afegã está em crise humanitária grave. De outro lado, em 20 anos, morreram 2.500 americanos, né? É muito, muito pouco. Outra variável, se diz muito que os Estados Unidos gastaram 2 trilhões de dólares, né? Então, no livro eu falo, bom, se os Estados Unidos gastou com alguém. Então, alguns grupos ganharam, que foram as corporações envolvidas em guerra. Então, portanto, fica difícil falar, né, quem ganhou. Quem ganhou também, a elite afegã também auferiu benefícios disso. Ficaram muito ricos, milionários, com aplicações lá no investimentos nas monarquias do Golfo, Arábia Saudita, Catar, Bahrein. Então, sempre é importante a gente não, nesse processo, não falar em estados nacionais, os Estados Unidos e o Afeganistão, mas quem são os atores envolvidos e quando e como cada um lucrou ou perdeu com essa guerra. Então, o fenômeno de ganhar ou perder uma guerra é muito mais complexo do que se parece à primeira vista. Professor, e com a saída dos Estados Unidos e a retomada do poder pelo Talibã, né? O que perspectivas que a gente pode traçar aí para o futuro do povo afegão? Olha, a questão da guerra e do momento pós-guerra também é outro elemento importante para a gente olhar, né? E um fator que tende a ser um dos mais importantes, mas pouco visto, ou não tem tanto a repercussão imediata, é a economia, né? O Talibã está entrando numa experiência nova. Ele teve a experiência lá na década de 90 de 5 anos de governo, ficou 20 anos enquanto, né, combatentes e agora assumiu o governo em outro contexto. Então, eles procuraram mudar também. Então, eles querem ser reconhecidos pela comunidade internacional, coisa que eles não fizeram no passado. Eles eram inimigos do Irã, são aliados do Irã. Com toda essa guerra que teve à época com a União Soviética, reaproximaram, são aliados da Rússia. E a China é outro parceiro importante, além do Paquistão. Então, eles tentam se colocar internacionalmente. Por outro lado, os desafios econômicos são muito grandes, né? Os fundos do governo estão congelados, na maioria desses fundos, na mão dos Estados Unidos e de países europeus. E os Estados Unidos está segurando isso, né? Então, eu tenho dito que o Talibã não vai ter vida fácil. Então, um aspecto econômico importantíssimo, a população, como eu disse, 1/3 está numa crise humanitária grave, né? E para sair da situação, mesmo com todo o sucesso que o Talibã possa ter, não vai ser fácil, né? Então, de outro lado, eles estão sendo visados por grupos terroristas, entre eles o Estado Islâmico do Khorasan, que é um grupo derivado do Estado Islâmico ali da região. Então, agora, experimentar ser governo é outra coisa. Ontem, teve um desfile militar em Cabul, capital do Afeganistão, já mostrando um pouco da contradição desse novo momento. E esse desfile militar, os talibãs estavam com veículos blindados e armas norte-americanas, né? O que traduz um pouco também esses 20 anos, quer dizer, daquele que ocupou, saiu, deixou as armas, foram apropriados pelo Talibã. Então, vai ser uma situação difícil daqui para frente, principalmente pela população afegã. Professor Nasser, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para o senhor.
Bom dia, foi um prazer falar com vocês. Conversamos aqui com o professor livre-docente de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Reginaldo Nasser. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.